Era só o que faltava. Agora até ciclone de alta intensidade pode acontecer no Brasil e muita gente está preocupada, né? Principalmente ali no Espírito Santo. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vou ter que estocar alimento, vou ter que sair do meu estado, vou ter que ir para o interior do Brasil. O que vai acontecer? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, tá se formando no litoral brasileiro um ciclone de relativa alta intensidade e muita gente tá começando a ficar preocupada, por quê? Porque ele vai atingir o Espírito Santo com mais força, mas também o Sudeste como um todo, Rio de Janeiro chegando até São Paulo, no final de semana. Por que tá se formando? São os efeitos do aquecimento global? É culpa do Bolsonaro? É o Lula? Coisa de petista? Que é isso, né? O que tá acontecendo? Para você ter acesso, galera, a esse vídeo e outros mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, vamos lá, ó. Esse ciclone que tá acontecendo, ele tá sendo chamado de Curumi, tá? Qual que é a ideia de um ciclone? Um ciclone é um fenômeno atmosférico, aliás, completamente normal. Um ciclone nada mais é do que um centro de baixa pressão atmosférica. Ah, professor, eu entendi tudo, né? O que é isso, né? Um centro de baixa pressão atmosférica, imaginem vocês, que é como se fosse um espaço vazio, como se fosse uma área que tem pouco ar. É como se fosse um vácuo, digamos assim, no espaço. A gente consegue dividir os centros, a nossa atmosfera, em áreas onde o ar está muito concentrado, que a gente vai chamar de uma zona de alta pressão atmosférica, e uma zona onde o ar está pouco concentrado, associada a uma baixa pressão atmosférica. Não é regra, porque meteorologia de verdade, nada é regra, tá? Mas geralmente a gente fala que esses centros de baixa pressão atmosférica, eles estão relacionados a altas temperaturas. Mas, professor, por quê? Porque geralmente, quando você esquenta um ar, esse ar ele vai dilatar. Quando você esquenta o material, né, a propriedade da física, as moléculas elas se dilatam, e elas se dilatando, há uma tendência do ar ficar menos concentrado, formando um centro de baixa pressão atmosférica. Então tenham isso na cabeça, que um centro de baixa pressão geralmente se forma nas regiões mais quentes, nada mais natural. Estamos no verão aqui no Brasil, então é natural ter um aquecimento do oceano, por exemplo, e isso vai formar um centro de baixa pressão. Só que, como esse ar está muito quente, esse ar está muito dilatado, é uma zona de vácuo, a natureza ela sempre tende ao equilíbrio. Então o que acontece? Tem um espaço vazio e o ar em volta ele está mais concentrado, a gente vai ter uma tendência desse ar que está em volta, desse ar que está mais concentrado, tentar preencher esse espaço vazio. Então a gente pode falar que toda a zona de baixa pressão atmosférica é também uma zona de convergência de ventos. Toda a zona de baixa pressão atmosférica, ela tende a preencher, ela tende a convergir os ventos, ela tende a ser uma região de atração de ventos. Como esse ar aqui está muito leve, ele vai ter uma densidade muito pequenininha. Então eu falo para vocês que esse ar está convergindo e depois ele começa a subir. Só que sabe o que tem no ar? Tem no ar moléculas de oxigênio, de nitrogênio, gás carbônico. Tem no ar moléculas de água, e essas moléculas de água, quando elas vão se condensando, elas vão subindo, elas vão encontrando menores temperaturas, vai formando aqui uma nuvenzinha e, consequentemente, chove. Tanto que a gente fala que, geralmente, uma propriedade das zonas de baixa pressão atmosférica, além de ser uma zona de convergência de ventos, é ser uma zona de clima instável. Professor, como assim clima instável? Clima instável do ponto de vista de chuva. A tendência é que chova bastante numa zona de baixa pressão atmosférica. Tudo bem? Só que soma um terceiro elemento aqui. Geralmente, para pequenas proporções, a gente acaba nem percebendo isso. Vou fazer um exemplo para vocês. O que é um ciclone? Um ciclone é um ar em ascensão em sentido cíclico. Então eu, com toda a minha capacidade, vou fazer um ciclone aqui para vocês. Isso é um ciclone. Só que de baixíssima intensidade, percebe? Professor, para. Não é perigoso, mas é de baixíssima intensidade. Só que às vezes a diferença de pressão atmosférica ela é tão grande que essa convergência de ventos ela vai acontecendo numa intensidade muito grande. Essa convergência de ventos e essa ascensão de ventos úmidos, responsável por formar essas chuvas. Quando a gente fala de um furacão, por exemplo, um furacão é um ciclone de altíssima intensidade, com os ventos muito fortes, graças à diferença de pressão atmosférica.
e que forma chuva. Você pode perceber que todo furacão tem aquelas, além da passagem do vento, claro, né, péssimo, tem toda aquela tempestade, tudo tal. Aqui no Brasil, não vou falar que não vai ter, porque, de novo, né, a meteorologia é muito instável, mas é muito difícil ter um furacão daquelas proporções como acontece nos Estados Unidos, os tufões do Sudeste Asiático, porque aqui o nosso mar ele não é tão profundo, então ele não recebe, ele não vai armazenando tanto calor como, por exemplo, o Mar do Golfo, né, lá nos Estados Unidos. E aqui existem muitos ventos que acabam dissipando aquela concentração de ar quente em cima do oceano, que seria a condição sine qua non para a formação de um furacão. Mas, às vezes, alguma anomalia, alguma estranheza climática acontece e ciclone de alta intensidade pode acontecer, que é o que está se formando, tá bom? A gente nunca pode esquecer que pelo próprio movimento de rotação da Terra vai acontecer um fenômeno conhecido como o efeito Coriolis. Esse efeito Coriolis, ele vai ser responsável pela rotação dos ventos. Por isso que toda vez que você vê um centro de baixa pressão atmosférica, uma foto de, por exemplo, uma imagem de satélite de formação de furacão, ele sempre acontece no sentido cíclico, porque o efeito Coriolis ele age de tal maneira que ele vai fazer com que todos esses ciclones ou anticiclones, que são ventos em descendência, eles se movimentem em sentido cíclico. Ou seja, o que está passando pelo Brasil é um centro de baixa pressão mais forte do que o comum. Professor, isso vai trazer consequências? Sim, com toda certeza. Quando forma um centro de baixa pressão, isso tende a formar um clima estável, ou seja, muitas chuvas. A gente está falando de um Brasil em que a gente tem praticamente todo o nosso litoral formado por dobramentos antigos, formado pelos mares de morros. Então a tendência é que essa chuva ela barre no relevo e forme chuva orográfica. Uma chuva orográfica causa uma série de prejuízos, principalmente por conta das cidades que são mal planejadas, então vai ter enchente, tudo tal, e a gente tem ocupação dessas encostas. E é muito comum, quando ocupa essas encostas e tem essa formação de chuva, o deslizamento de terras, que graças à especulação imobiliária e outros problemas, gera também a morte, né, de pessoas, deslizamento, tudo tal. Então, obviamente, é um fenômeno perigoso. Por quê? Porque vai ter muita chuva e os ventos eles vão ser bem fortes. Mas fiquem tranquilos, não é um fenômeno como nos Estados Unidos, como acontece no Japão, tal. Por quê? Porque o Brasil não tem essas condições naturais e aparentemente, pelo menos por enquanto, não vai acontecer isso. Claro que as alterações climáticas, com o aquecimento da temperatura do nível médio da temperatura dos oceanos, é comum que esses centros de baixa pressão eles fiquem cada vez mais fortes. Ou seja, o Brasil já teve furacão e pode vir a ter com cada vez mais intensidade. Mas esse que vai acontecer pelo menos, o Curumim, ele não é tão perigoso assim, pelo menos nesse momento. Claro, vai ter muita chuva e isso pode causar problemas, mas de ventos não tão problemático. Beleza, galera? Deu para entender o que seria esse ciclone Curumim? Qual que é o problema dele? Se vocês curtirem então, já se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!